Olá, seja muito bem-vindo, tenha um ótimo dia, eu espero encontrar você bem nesse começo de sexta-feira. E vamos começar da melhor forma, que nada mais é que muito bem informado. Aumentou o número de casos de Covid-19 e mortes pela doença neste ano. Segundo o painel Coronavírus do Ministério da Saúde, foram registrados mais de 100 mil casos e 500 mortes pela doença. Até 15 de fevereiro, o país somou 108 mil casos e 511 mortes. O mês de janeiro teve o maior número de casos dos últimos 10 meses, com 57.700 notificações nas 3 primeiras semanas do ano. O número representa um aumento de 151% nos diagnósticos da doença em comparação com as 3 últimas semanas de dezembro, quando foram registradas 23 mil infecções. A Covid-19 é uma das principais causas de síndromes respiratórias agudas graves. Segundo o relatório da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, a doença representa 48% das notificações, principalmente entre idosos, e 87% das mortes. Nas últimas semanas, os casos foram mais prevalentes nas regiões Norte e Centro-Oeste. Os estados com maior taxa de incidência foram Mato Grosso, Ceará, Roraima, Distrito Federal e Minas Gerais. Apesar do aumento, o governo já vê início de desaceleração ou queda no Amazonas, Pará e Maranhão. Mas, apesar do aumento dos casos de Covid, especialistas ainda não preveem uma onda intensa da doença e consideram o cenário dentro do esperado, considerando fatores como novas variantes, sazonalidade incerta do vírus e baixa cobertura vacinal. O alerta é principalmente para pessoas no grupo de risco ou que convivem com elas. O corona e outros vírus têm caráter cíclico. Com isso, é esperado um aumento de casos em alguns períodos do ano, principalmente após o surgimento de uma nova variante. Atualmente, a vacina contra a Covid-19 é indicada para grupos específicos, incluem pessoas acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e puérperas. Pessoas com imunidade comprometida também devem se vacinar. E vale sempre a pena lembrar que tem que passar álcool na mão, passar álcool em gel na mão, se proteger muito bem, principalmente em locais que estejam mais expostos à doença, como em hospitais. Usar sempre máscara, conseguir passar sempre a higiene nos lugares de contato. Agora eu mudo de assunto para falar que a Petrobras teve um lucro líquido de 36 bilhões e 600 milhões de reais no acumulado de 2024. Uma queda de 70,6% em relação ao ano de 2023. No quarto semestre de 2024, no quarto trimestre de 2024, a companhia teve prejuízo de 17 bilhões de reais. A Petrobras divulgou o balanço de 2024 e dos últimos 3 meses do ano passado. A petroleira estatal teve lucro líquido de 36,6 bilhões de reais no acumulado de 2024, queda de 70,6% em relação a 2023. A administração da Petrobras afirmou que o resultado reflete principalmente o impacto da desvalorização cambial, que é um evento de natureza exclusivamente contábil. Sem os efeitos dos eventos exclusivos, o lucro líquido seria de 103 bilhões de reais no ano, afirmou a empresa. No quarto trimestre de 2024, a companhia teve prejuízo de 17 bilhões de reais. No mesmo período de 2023, a petroleira reportou lucro líquido de 31 bilhões. Se forem expurgados os eventos exclusivos, o lucro líquido do quarto trimestre seria de 17,7 bilhões de reais. A Petrobras anunciou também a distribuição de 9 bilhões de reais em dividendos aos acionistas. E uma pesquisa aponta que a diabetes pode acelerar o desenvolvimento de bactérias super resistentes a antibióticos. O estudo reforça a importância do tratamento da doença e levanta um alerta sobre o possível impacto de outras doenças crônicas. Quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Ismael Nascimento. A bactéria analisada foi a Staphylococcus aureus. Essa bactéria é super resistente a antibióticos. Esse patógeno afeta especialmente pessoas com diabetes e causa infecções na pele e tecidos moles desses pacientes. O patógeno pode entrar na corrente sanguínea, levando a quadros mais graves, o que representa um grande risco para a saúde global. Para analisar a resistência dessa bactéria em um cenário de diabetes, os pesquisadores induziram a condição crônica em camundongos.
Um segundo grupo de animais foi mantido sem um distúrbio associado à insulina. Então, os cientistas realizaram testes com a bactéria nesses animais e os antibióticos, mas eles tiveram uma surpresa. De acordo com o professor Brian Collum, associado na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e um dos autores do estudo, os pesquisadores não esperavam que houvesse uma evolução tão rápida da existência dessas bactérias. A ideia da pesquisa partiu do interesse em entender por que antibióticos às vezes não funcionam adequadamente. O pesquisador explica que a taxa de mortalidade associada às bactérias Staphylococcus aureus é de 20% mesmo com a existência de antibióticos. Os pesquisadores fizeram testes e mais testes para averiguar os resultados iniciais. Eles continuavam o mesmo. O principal problema não era que a diabetes proporcionou uma falha no efeito dos antibióticos, mas sim que essa condição aumentava as chances de desenvolvimento de bactérias superresistentes. O pesquisador afirma que a conclusão do estudo mostra a importância de se olhar para doenças crônicas como HIV, a fim de entender se elas também proporcionam um ambiente proliferador de bactérias superresistentes. Agora, o próximo passo é realizar a pesquisa em seres humanos. É sempre bom tomar cuidado. E olha só, agora eu convido você a falar um pouco sobre esportes. Isso porque uma lista com os maiores goleadores do futebol brasileiro de 2025 foi divulgada. Nela, tem os artilheiros desse ano e jogadores que estão acostumados a marcar nos estaduais. A temporada brasileira de 2025 iniciou com muitos gols ao redor do Brasil. A lista dos principais goleadores contém nomes famosos e alguns que não são muito conhecidos do grande público. Guilherme dos Santos é o maior goleador até o momento. Ele é seguido por Hulk, do Atlético Mineiro, e Alisson Farias, que já jogou pelo Santa Cruz de Natal e também pelo Tombense. Confira agora os artilheiros do Brasil até o momento. Guilherme dos Santos com 10 gols, Hulk, do Atlético Mineiro, e Alisson Farias pelo Santa Cruz e Tombense com 8 gols, e além deles, temos 6 jogadores com 7 gols cada. Cano, do Fluminense, Vegete, do Vasco, Alanzinho, do Ferroviário, Emerson Galego, do Ipiranga, Iago Teles, do Londrina e Diego Ceará, do Souza. A temporada ainda está no início, mas ela promete ser uma de muitos gols ao redor do país. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui e eu volto com a edição da 1h35. Mas se você perdeu alguma notícia, é só acessar o nosso canal no YouTube e conferir as principais notícias. Te espero na próxima edição, tá bom? Até já! Tchau, tchau!